bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o Salmo responsorial que a liturgia nos propõe, ou seja, o Cântico de Ana, retirado do primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Como já disse, é um salmo. Embora não se encontre no livro dos Salmos, a sua forma poética, a sua densidade teológica corresponde a um salmo. Mais especificamente, a um salmo de júbilo. Vamos prestar atenção em alguns aspectos desse salmo, para melhor compreendermos a sua mensagem e, assim, de consequência, melhor rezarmos também com esse salmo. A primeira coisa, o salmo de júbilo é caracterizado por dois elementos muito importantes, relacionados entre eles, o da alegria e o da confiança. Júbilo, por si só, já indica essa expressão de alegria. Mas uma alegria que não é vazia, uma alegria que não é passageira, é a alegria de quem se sabe apoiado por Deus. Melhor ainda, a alegria de quem se descobre na sua própria vida apoiado em Deus. O Deus ao qual essa pessoa entregou a sua vida, o elemento da confiança. O foco do salmo, o elemento do júbilo, aquele que promove a alegria, aquele a quem se confia, é o Senhor. O Senhor como Salvador. O Senhor que esse salmo nos recorda muito bem como único, com o qual nada mais é comparável. Ou seja, não existe nenhuma outra força que seja superior a dele. Portanto, tudo aquilo que ele faz na nossa vida não pode ser desfeito, porque é ele quem realiza, no exercício pleno do seu poder, da sua atividade como Criador e Salvador. Esse Deus único, com poder superior e insuperável, é aquele cujos olhos e ouvidos alcançam a todos e a todos os lugares. Não como aquele órgão de governo controlador que fica regulando a nossa vida, mas como olhos e ouvidos que, sobretudo, conhece a profundidade dos nossos corações, das nossas intenções. Aquele que conhece a verdade das nossas orações. Por ter ouvidos e olhos que alcançam a tudo, normalmente nós nos referimos isso com a palavra onisciente, não adianta usar um palavreado elaborado, todo rebuscado, todo fantasiado, que vai escondendo a verdade das nossas intenções mais internas. Porque esse Deus a quem se confia e que é capaz de produzir a alegria é o Deus que nos conhece na profundidade. Um outro elemento importante deste salmo, sobretudo nós vemos isso dos versículos 4 ao versículo 8, é um Deus que promove uma reviravolta na ordem da realidade. É muito comum que nós façamos uma leitura da realidade ou estruturemos a nossa sociedade a partir do critério da força, do critério do sucesso, do critério da vitória. Critérios que têm o seu valor, sim, mas que, sempre que são exacerbados, acabam promovendo marginalização, empobrecimento, desmerecimento de outros. Ora, esse Deus onipotente e onisciente se apresenta na história, agindo, trabalhando nessa história com critérios diferentes, reconstruindo a ordem da história e da vida a partir do pobre, a partir do marginalizado. Portanto, de critérios que não correspondem àqueles que normalmente nós utilizamos, mas critérios fundamentais para construir uma comunidade, uma família e uma sociedade que possa ser chamada de povo de Deus. Nessa reviravolta desses critérios e da ordem da realidade, o que está fazendo Deus? Promovendo uma justiça distributiva, ou seja, se esforçando para promover uma certa proporcionalidade na distribuição das riquezas? Não. Deus não se limita a isso. O Deus que o Cântico de Ana nos mostra é o Deus que age a partir da sua misericórdia, a favor dos miseráveis, dos fracos e dos pobres. Portanto, não está tanto preocupado com a proporcionalidade,
mas está sobretudo preocupado com aquele que, desamparado, precisa do apoio para se levantar, precisa de um suporte para conseguir viver, precisa de uma ajuda para se realizar, precisa de alguém que defenda a sua dignidade. Não podemos esquecer que o personagem que no primeiro livro de Samuel, entoa esse cântico é Ana, a mulher estéril, humilhada porque não pode ter filhos, mas que, confiante em Deus, faz a sua oração e tem um filho, Samuel, aquele que será profeta. Ana, a mulher estéril, é símbolo do povo de Israel, na condição de pobreza, incapacitado de gerar vida, humilhado, pisoteado. Um povo visitado por Deus, que nessa visita é fecundado por Deus. Fecundado a partir dessa misericórdia fértil, capaz de gerar vida e transformar a realidade. Deus, que promove uma reviravolta da ordem das coisas, não está, portanto, se limitando a fazer uma justiça distributiva, uma certa proporcionalidade. Não. Deus é aquele que toma parte de todos os que estão abandonados e desmerecidos e que precisam ser levantados. E para isso precisam, sobretudo, de quem lhes apoie, lhes dê a força, a vitalidade necessária para seguir adiante. Quero ainda destacar um outro aspecto. No início do Salmo, quando se entoa o elemento do júbilo, da alegria, se diz que esse júbilo é vivido no Senhor. Essa expressão no Senhor, pequena, é tremendamente significativa. Por quê? No, a preposição em português, no caso, em mais o artigo o, no, ela indica, antes de tudo, lugar. Eu estou em casa. Você está na sua casa, está no seu carro, está no seu quarto, está em algum lugar enquanto segue esse vídeo. Portanto, o sentido primário da preposição é espacial. Nós podemos usar esse sentido espacial no sentido metafórico. Jubilar-se no Senhor significa colocar-se, poder viver dentro dessa esfera do alcance da misericórdia de Deus. E quando nós nos descobrimos nesse espaço em torno ao Senhor, no qual Ele nos recebe e nos abençoa e fortalece com a sua misericórdia, os nossos inimigos se tornam inimigos de Deus. Porque quanto mais nós vivemos na intimidade de Deus, tudo aquilo que nos afeta, afeta a Deus. O exemplo do próprio livro é Ana, que eu acabei de indicar. Aquela que fora humilhada, apresenta a sua oração a Deus. Estando no Senhor, nessa esfera de Deus, ela é apoiada por Deus. E, portanto, seus inimigos se tornam os inimigos de Deus. Logo, a vitória de Ana é uma vitória contra a humilhação dos seus inimigos, mas não uma vitória arrogante, uma vitória salvadora. Ainda dessa expressão no Senhor, corresponde um outro elemento importante. Se de um lado significa que estamos na esfera de Deus, que com a sua misericórdia nos abraça, nos envolve e nos protege, do outro lado tem a nossa resposta, o compromisso com Deus. Se os meus inimigos se tornam os inimigos de Deus, então o estilo de Deus, que é aquele que se coloca a favor do pobre, deve se tornar também o meu estilo de vida. Quando o meu estilo de vida não corresponde com o estilo de vida de Deus, isso significa que eu me afasto desse lugar, dessa experiência próxima de Deus que me abraça com a sua misericórdia. Nesse sentido, os meus inimigos não são mais os inimigos de Deus. Porque quando Deus vence os nossos inimigos, não o faz simplesmente como um guarda-costas que foi pago para nos defender de alguém desagradável ou violento. Mas quando Deus supera os nossos inimigos, entendido como os deles, Ele promove a nossa vida, mas de certa forma irradia vida para o restante da sociedade, a fim de que todos
possamos entrar no espaço de Deus, não só como lugar onde obtemos bênção, mas como estilo de vida que reproduzimos na nossa própria vida e nas nossas relações. Para concluir esse vídeo, que já estou alongando-me demais, gostaria de lembrar que esse salmo é colocado praticamente na liturgia às vésperas do Natal. Esse mesmo salmo ou cântico tem um paralelo muito bonito no Cântico de Maria, Magnificat, do Evangelho de Lucas. No primeiro livro de Samuel, o cântico se encerra como uma bênção ao rei que virá. Mas uma bênção que não é exclusiva do rei, porque se o rei é a cabeça do povo, a bênção que Deus promete ao rei é uma bênção que deve cobrir todo o povo. Ora, nós, junto de Ana, junto de Maria, podemos também elevar esse cântico de júbilo, porque o nosso rei está para nascer. Melhor ainda, já nasceu. E nós temos a alegria de poder celebrar esse nascimento, porque esse rei é uma bênção, paz para todos nós. Mas uma bênção e paz sempre mais verdadeira e concreta, quanto mais permanecermos no Senhor, na esfera de Deus, comprometidos com o seu projeto.